E hoje nós vamos conversar um pouco a respeito de imaturidade juvenil. E para isso eu convido para que você abra sua Bíblia, 1 Timóteo capítulo 4. Nós leremos os versículos 11 e 12. E diz assim a palavra do nosso Deus: ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, obrigado, porque nós temos o privilégio de estar diante do Senhor nesse momento, adorando, servindo, contemplando a beleza da tua santidade. Pai, obrigado porque estamos agora diante da tua palavra. Eu rogo para que o Senhor continue a nos conduzir, dá-nos entendimento. Ajuda-nos, ó Pai, na nossa caminhada, para que cada dia possamos ser mais parecidos com Cristo. Ajuda-nos no desafio da nossa maturidade. Nossa maturidade não só intelectual, maturidade emocional, mas principalmente na nossa maturidade espiritual. Ajuda-nos, ó Deus, no crescimento. Eu rogo para que o Senhor, ó Deus, possa dar-nos entendimento a respeito da tua santa palavra. Nós oramos assim no nome santo de Jesus. Amém. Certa vez, Nelson Rodrigues fez uma análise, e escreveu algumas coisas a respeito da sociedade, principalmente de 1920, e ele classificou aquela época como uma sociedade de um retrato de velhos. Isso porque a juventude naquela época não era muito valorizada, e todo jovem que tinha ali dos seus 20 e poucos anos, era muito comum quererem cultivar um bigode. Eles andavam com roupas mais sociais, escuras, mais clássicas, e tinham a tiracolo, andavam junto com um guarda-chuva, uma bengala. Isso porque naquela época, como eu disse, o jovem não tinha muita vez no meio da sociedade, ele não era muito ouvido. E assim ele tinha que se parecer um pouco mais velho, e assim caminhava a sociedade nessa época, aí, na década de 1920. Mas então chega o século 21 e essa história muda quase que completamente. Hoje, o interessante e aquele que tem voz é o jovem. E isso pode ser percebido nas grandes, imensas empresas, nos grandes atletas, gente que exerce influência sobre a vida das pessoas. A maioria deles são jovens. E assim, hoje o que se busca é aparentar juventude. E não só na estética, não só fisicamente, mas é um estilo de vida jovem. É a forma como que se porta, a forma como fala, a forma como se veste, a forma como pensa, é a forma como trata as pessoas. E isso é independente de faixa etária. Porque a gente pode ver hoje que alguém, por exemplo, com 80 anos, ele pode viver essa vida na juventude. E isso trouxe algumas dificuldades de comportamento para o nosso tempo. E eu não sei quantos já ouviram falar aqui da síndrome de Peter Pan. Peter Pan foi um personagem criado para o teatro, foi adaptado isso para livros, para o cinema. Tem muitos desenhos falando a respeito do Peter Pan, do Capitão Gancho, da Wendy, da Sininho. Acho que talvez todos aqui conheçam a respeito de Peter Pan. E ele era um jovem que recusava crescer e queria viver do seu mundo mágico para o resto da sua vida. E hoje nós temos jovens e adultos que talvez se comportam dessa mesma forma. Jovens e adultos com certa imaturidade emocional. Geralmente são adultos que se comportam como crianças. Geralmente, não é regra, mas geralmente isso acontece mais com homens, porque fisiologicamente as mulheres amadurecem mais rápido do que os homens, e assim a gente tem um certo comportamento meio infantil diante de alguns jovens e alguns adultos, inclusive. E só para ficar bem claro, que tipo de imaturidade eu estou tratando e a gente está falando a respeito dela nessa manhã? Eu não estou me referindo àqueles que gostam, por exemplo, de sempre brincar com criança, ou gente que sempre faz piada, que sempre está rindo de tudo, que ri muito. Não é esse tipo de maturidade que eu estou falando. Nem ao menos gente que tem pouca experiência
em determinadas áreas da vida. A gente estava conversando na sexta-feira, num estudo, falando a respeito disso, de maturidade cristã, e até foi citado lá que tem alguns que têm mais experiência como pai do que outros. Porque eu, por exemplo, tenho uma filha que vai completar 2 anos, e até foi citado, pastor Erickson tem um filho que está com 15 anos, então nós não estamos falando desse tipo de imaturidade no sentido de inexperiência, nem também nós estamos pegando aqui algumas síndromes de comportamento, alguns transtornos de comportamento, como por exemplo a borderline, que pode ser em decorrência também por causa dessa imaturidade emocional, que é desenvolvido alguns transtornos que precisam de um acompanhamento clínico um pouco mais de perto. Mas então, do que nós estamos falando aqui? Que tipo de maturidade é esse? Eu quero trazer alguns sinais dessa síndrome, dessa imaturidade que reflete o que nós estamos falando aqui. São pessoas com comportamento extremamente narcisístico, olham completamente para si, são egocêntricas. São pessoas que têm dependência e irresponsabilidade financeira. São indivíduos que agem com certa rebeldia. É gente que tem dificuldade em assumir compromisso. São pessoas que não se dão muito bem com relacionamentos, com namoro, tem dificuldade com casamento dentro de casa, ou então trabalho, tem muita dificuldade de se firmar no trabalho, porque tem essa dificuldade de firmar compromisso. É gente que tem baixa autoestima, é gente que não consegue assumir os seus erros, sempre colocando a culpa em outros. E a gente também, que de certa medida é obcecada por perfeição. Eles têm certos padrões e projetam as perfeições em pessoas, porque são dependentes emocionais de outras pessoas, e agora vivem por conta de outras pessoas e querem esse padrão para si, nada menos do que isso. Essas são algumas das características de pessoas que nós estamos falando aqui, que são imaturas emocionalmente. E isso tem muito a ver, lendo muito a respeito disso, isso tem muito a ver com o contexto familiar. A gente tentando olhar qual é a raiz disso, de onde que isso vem, nós podemos perceber que muito disso tem a ver com o contexto familiar, porque muitos pais transmitem uma educação extremamente permissiva aos filhos, sem lei, são pais super protetores, que sequer permitem que os filhos sofram algum tipo de frustração. E esse modelo de educação geralmente faz com que a criança, ao chegar na fase adulta, ainda que tenha desenvolvido corporalmente, fisicamente, mas não consegue desenvolver o seu senso de responsabilidade. E Sami Tiba, que é um psiquiatra, morreu recentemente, um psiquiatra e escritor, ele desenvolveu um termo chamado geração asa e pescoço. Isso porque, naquelas décadas anteriores que eu citei no início, aquele que era o provedor do lar, ou os pais, eles tinham direito no almoço dominical das partes mais nobres do frango. Eles ficavam com a coxa, com o peito, e aí o que sobrava ali para os jovens, para as crianças, era a asa e o pescoço, eram as partes menos nobres de um frango. Mas o tempo mudou, e hoje os pais se sacrificam de tal forma aos filhos, que se criou uma geração asa e pescoço, que tudo de melhor está para os filhos, e nada para eles. E às vezes você está pensando, mas não deveria ser assim? A gente não tem mesmo que dedicar e cuidar? Eu creio que a gente precisa buscar equilíbrio em todas essas coisas. E aí o Sami vai dizer algo muito importante, interessante para nós, porque ele fala, dar poder a quem não tem competência é ter que se submeter à tirania das vontades. Foi o que aconteceu com nossos filhos, por não querermos reprimi-los, cerceá-los, traumatizá-los, submetemos às suas vontades. Os filhos, por absoluta falta de competência de administrar os seus desejos, transformaram-se em pequenos tiranos, apesar de amados. Só para a gente ter uma noção disso aqui, como que funciona? Tem pais que têm dificuldade de deixar os seus filhos lidarem com as questões do dia a dia, do cotidiano. É muito comum acontecer de crianças pequenas estarem brincando e começam assim, ou irmãos que começam brincando e terminam numa confusão. Eu não estou falando confusão de nada grave, não. É confusão de estarem ali discutindo, não quer trocar um brinquedo. E aí o pai e a mãe, ao invés de começarem a ceder para que a criança tome iniciativa de resolver aquilo, o que o pai faz? Vai lá e ainda dá bronca na outra criança. Ou então,
Existem até alguns quadrinhos, né, que retratam muito bem isso, que antes, nas escolas, quando o professor falava alguma coisa, o pai repreendia muito severamente o filho. Hoje, como é que funciona? Se o filho fala qualquer coisa, quem é repreendido são os professores. E eu não estou, claro, generalizando histórias aqui de que se uma parte ou outra está errada, não deva ser repreendida e corrigida. Mas o que eu estou falando é que muito provavelmente dessa geração imatura que nós vivemos hoje, isso pode ser, e perceba bem, pode ser, ok? Eu também não estou colocando o termo aqui de que é culpa dos pais, mas pode ser por causa de uma educação que não trouxe responsabilidade para os seus filhos. Isso tem alguns outros nomes também, que se chama essa imaturidade de adolescentes. Adolescência prolongada, geração canguru, ou mais um termo norte-americanizado, né, o que é os Twixters. A revista Time, certa vez, fez uma manchete, uma notícia de capa, e tratou algo muito delongadamente a respeito desses adultos que não têm senso de responsabilidade, e cunhou esse termo de Twixters, para aqueles que agem como crianças. Mas então, o que a palavra de Deus pode nos ensinar e nos alertar a respeito disso? Nós estamos falando aqui de certa imaturidade emocional, porém todos aqueles termos que eu falei para vocês que são algumas das características que marcam essa geração e esse tipo de pessoas, tem a ver não simplesmente com debilidades emocionais, mas tem a ver com pecado. E pecado, a gente não trata talvez com medicamento, a gente trata com a palavra de Deus. E agora, quando a gente fala de imaturidade emocional, eu estou correlacionando isso daqui com imaturidade espiritual, porque muito dificilmente você vai encontrar alguém que é imaturo emocionalmente e que é maduro na fé. Portanto, eu quero que a gente possa caminhar nesse sentido, no fato de a gente poder tratar pecados. E eu não estou excluindo aqui, como eu disse anteriormente, a respeito de alguns transtornos, síndromes que precisam de acompanhamento clínico, muito de perto. Mas eu estou falando aqui de comportamentos que eles devem ser moldados pela palavra de Deus e pelas Sagradas Escrituras. E, portanto, é onde a gente entra no nosso texto aqui e a gente pode perceber que em toda a palavra de Deus nós encontramos gente muito nova e que tinha esse senso de responsabilidade, que era muito madura. Por exemplo, a gente pega Joás, que assumiu o reino de Israel com 7 anos, mas ele tinha supervisão de Joiada. Enquanto ele estava nessa supervisão, andando nos caminhos do Senhor, a Bíblia fala que eles fizeram o que era reto perante Deus. A gente pega, por exemplo, Ezequias, outro rei, justo de Judá, que iniciou o seu reinado com 25 anos e fez uma grande reforma espiritual no meio do povo de Deus. E claro, a gente não tem como não citar, e eu já adianto que nós vamos chegar nesse ponto final de toda essa história, Jesus, que com 12 anos estava no meio de um templo conversando coisas a respeito da lei, ensinando a respeito da palavra de Deus. E claro, a gente entra nesse ponto aqui de Timóteo, que também era um jovem. Timóteo, que Paulo conheceu na sua viagem missionária em Listra. Isso é narrado para nós em Atos, capítulo 16. E lá conta Paulo falando a respeito de Timóteo, né? Ou então Lucas falando a respeito de Timóteo, de que Paulo ficou impressionado com a fé e com a maturidade daquele jovem, que naquela época devia ter entre seus 23 e 25 anos. E ele então falou: Timóteo, vem comigo. Eu estou impressionado com isso aqui, vamos andar juntos aqui, eu quero poder ser seu tutor, seu pastor nessa história aqui, te ensinar mais ainda. E pouco tempo depois, agora Timóteo é pastor de uma grande igreja, de uma cidade muito importante naquela época, que era a cidade de Éfeso. E agora, 10 anos depois desse primeiro encontro, Paulo escreve uma carta ao jovem Timóteo, agora alertando: olha, você está nessa igreja, eu preciso escrever algumas coisas a respeito da sua juventude, a respeito do pastoreio dessa igreja. E é onde então a gente chega nesse ponto aqui do capítulo 4. E você pode perceber, se você voltar, ou na mesma página aí, que o título que a nossa Bíblia dá, pelo menos a revista atualizada, é Apostasia nos Últimos Tempos.
E Paulo está alertando já, falando: Timóteo, vai acontecer aqui que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, versículo 1, capítulo 4, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Está falando de gente hipócrita que às vezes até fala a respeito dessa fé, mas vive uma vida completamente fora dos padrões daquilo que eles professam. Portanto, eu já estou te alertando. Não deixa se envolver com esse tipo de gente, não. Não deixa esse tipo de ensino entrar na igreja. Pelo contrário, nós cremos numa mensagem firme, numa mensagem estabelecida, numa mensagem celestial a respeito de Jesus Cristo. E é isso que ele continua falando a partir do versículo 6. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e boa doutrina que tens seguido. E é por isso que ele vai falar no versículo 11, que é o que nós lemos: ordena e ensina essas coisas. O que é que Timóteo, jovem Timóteo, deveria ordenar e ensinar? Palavra de Deus. Portanto, a gente vê que a autoridade, o respeito que ele teria, não tem simplesmente a ver com a sua idade. O modelo que ele deveria ser para as outras pessoas não tem a ver com a pouca idade que ele tinha, mas tem a ver com a maturidade espiritual que ele deveria possuir. E assim, a gente vê como então alcançar essa maturidade espiritual. E é o que Paulo agora vai indicar para Timóteo, versículo 12, no qual ele diz: ninguém despreze a tua mocidade. E esse desprezar a mocidade tem a ver com alguém ter um pensamento baixo sobre ele. De forma mais literal, isso aqui é alguém pensar pouco, é alguém menosprezar. Essa forma muito clara que o texto está dizendo: ninguém despreze, ninguém pense menos de você por causa da sua mocidade. E essa mocidade, a sua juventude que o texto traz para nós, no pensamento daquelas pessoas, provavelmente Timóteo nessa época aqui já estava liberando seus 35, 36 anos. E para alguém daquela época, um jovem, era uma pessoa que tinha idade de se alistar no exército, de poder cumprir os seus deveres militares. Então, até os 40 anos, era considerado jovem, moço, nesses termos aqui que Paulo está falando. Então, ele está dizendo: ninguém te despreze por conta da sua idade, porque você é novo. Você está pastoreando uma grande igreja, uma igreja muito importante, provavelmente de gente bem mais velha, líderes mais velhos que você, numa época em que a juventude não é levada muito a sério. Portanto, ninguém te despreze. Agora ele vai dar alguns indicativos, então, como que tem que ser o comportamento do jovem Timóteo. E ele diz: pelo contrário, torna-te padrão. E essa palavra aqui, padrão, ela é bastante conhecida principalmente no Antigo Testamento, que é tipo. Torna-te tipo, que é uma impressão, é uma marca, algo que recebe um golpe e ele fica marcado. De forma mais clara para a gente poder entender, é como se fosse um carimbo. Um carimbo, ele dá um certo golpe e aquilo fica marcado. Então é isso que ele está dizendo: torna-te padrão, torna-te a referência. E a gente vai encontrar muitos exemplos no Antigo Testamento como tipo, por exemplo, de Cristo, que apontava para Cristo aquilo que era o original, aquilo que era um símbolo muito maior. A gente pega, por exemplo, Davi, rei Davi, como um tipo de Cristo. Ou a gente pega os sacrifícios do Antigo Testamento como um tipo apontando para o grande modelo de sacrifício que seria Cristo morto naquela cruz. Portanto, é isso que ele está querendo dizer aqui: torna-te padrão, exemplo, referência. Em quê? Torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E eu quero passar rapidamente sobre esses termos aqui. E primeiro deles, torna-te padrão na palavra. Também outro termo conhecido da maioria dos cristãos, que aqui é logos. E essa palavra, eu digo que ela é bastante conhecida porque o próprio Jesus foi referido como o logos de Deus, a palavra, o verbo que se fez carne. É esse o mesmo termo que é usado lá. Mas não é simplesmente a palavra no sentido de definir como algo, uma classe gramatical, no sentido de que eu expresso, você está sentado num banco, e banco é uma palavra.
Para a mente grega, não era simplesmente definir termos, mas esse logos tem a ver com uma expressão externa daquilo que é interno. Isso tem muito a ver com o pensamento, com a mente, com a razão, tem a ver com o todo. Existem alguns outros termos que a Bíblia usa para definir exatamente classes gramaticais como palavra, mas esse logos ele é muito mais abrangente do que simplesmente definir um termo. Tá claro? Vou tentar exemplificar isso melhor ainda. Quando a Bíblia cita Jesus, dizendo isso aqui de novo, como ele sendo logos, a palavra, não quer dizer que Cristo é Deus falando, simplesmente, mas representa quem Deus é, porque Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Ele não é só Deus falando, mas Cristo é Deus. Ele é o grande representante, ele mostra quem é Deus de forma encarnada. Essa é a ideia aqui do logos. Portanto, e só fazendo um parênteses aqui que eu não tinha falado antes, apesar do jovem Timóteo ser pastor de uma igreja, todos esses termos aqui, eles não servem simplesmente para líderes ou pastores de uma igreja. Nós vamos perceber que no final das contas, como eu disse antes, aqui tudo aponta para Jesus. E qual crente que não deve ser parecido com Jesus? Nós não estamos falando simplesmente de líderes, mas nós estamos falando de todos nós, nos tornando padrão, porque afinal de contas, o mundo não está de olho só nos pastores, o mundo está de olho em todos nós. Todos nós devemos nos tornar padrão, modelo, exemplo para todo esse mundo. E agora o primeiro ponto que ele diz, torna-te exemplo na palavra, em todo o seu ser, não só naquelas coisas que você diz. E a gente vai caminhar aqui, por exemplo, para Tiago 3, que ele fala, cuidado com a sua língua, tudo que aquilo que sair da sua boca que profira bênção. Mas aí você já talvez está fazendo relacionamento aqui, poxa, aquilo que eu digo, a minha boca, o meu coração, porque a boca fala que ele está cheio, coração. Agora você entende que essa palavra não é só aquilo que sai da sua boca, apesar de que a língua, como eu disse, ela tem que ser dominada. Nós temos que tomar muito cuidado com aquelas coisas que a gente fala, principalmente, ou de maneira mais evidente, dentro da nossa casa. Porque às vezes a gente conversa aqui um com o outro e vocês me veem sorrindo o tempo inteiro aqui, ou de vez em quando, né? Ou a maior parte das vezes, a gente pode conversar e ter uma conversa muito boa. Mas e lá dentro da minha casa? É esse o padrão que nós temos tido? As pessoas têm olhado para nós e falam, olha, coração desse camarada aí, eu posso conhecer, porque eu sei quais são as palavras dele. Torna-te padrão na palavra, é o seu todo. Não tem a ver simplesmente com verbalizações, mas é a sua mente. Torna-te padrão, o teu coração sendo moldado. E agora ele continua, não só na palavra, mas no procedimento. E a gente pode pegar aqui a questão da conduta. A ideia aqui é de alguém que está caminhando, ele vai e volta, e nesse caminho, o modo de vida dele é exemplo para as outras pessoas. Essa é a conduta, esse é o procedimento. Torna-te padrão em todas as áreas da sua vida. Não só nessa palavra, no seu discurso, na sua mente, mas é tudo que você faz. É a forma como você lida com o próximo, é a forma como você lida com o seu trabalho. Ontem, por exemplo, a gente estava conversando um pouco a respeito disso com os jovens da mocidade, no encontro que a gente teve pelo Zoom, e falando exatamente sobre isso, sobre o exemplo que a gente dá e que as outras pessoas olham para nós como testemunhas de Cristo. Portanto, a nossa conduta, a forma como eu trato o meu funcionário, o meu patrão, a forma como eu lido com os meus amigos na faculdade, a forma como eu lido com dinheiro, isso tem a ver com a nossa conduta. Portanto, torna-te padrão. Eu acho que ontem, talvez você tenha visto uma reportagem também de novamente, um pastor que ia fazer uma live. E ele então não percebe que estava online e começa a proferir algumas palavras caluniosas contra a esposa. E começa a proferir assim, coisas muito baixas. Mas então, ele volta para a sua live e diz, a paz do Senhor esteja com todos vocês. Eu disse para variar pastor, porque ultimamente, né,
Então, uma história de mau exemplo, essa conduta, torna-te padrão. E você vai perceber, por que ele está falando isso? O que tem a ver com imaturidade? Vocês vão perceber que tudo isso que nós estamos falando está relacionado com aquelas características de pessoas imaturas, ou na verdade ao contrário daquilo de pessoas imaturas. Por isso nós estamos falando de maturidade espiritual relacionado com a maturidade emocional. Está tudo relacionado aqui, porque a gente está tratando de pecado. Mas ele continua. Torna-te padrão no amor. Mais uma palavra bem conhecida aqui, de muitos de nós, que é ágape, ou HP, que fala de um amor completamente sacrificial. Aqui, esse termo é de doação. E torna-te padrão no amor, porque Jesus vai resumir toda a lei. Ama o próximo como a ti mesmo e ama o Senhor. É esse padrão, esse é o amor sacrificial, em que ele está dizendo aqui, o amor no seu sentido de abnegação. Lembra aquela história de que o imaturo ele é completamente egocêntrico, narcisista? Agora ele está falando, torna-te padrão, você vai amar o próximo. A história não tem a ver com você, vai servir o próximo. Como é que Jesus amou o mundo? Ele se entregou, ele se sacrificou pelos seus. Portanto, esse tipo de padrão que ele está dizendo aqui, para de pensar que você, eu já disse isso aqui semana passada, para de pensar que você é o personagem principal dessa história. Para de pensar que você é o centro do planeta. Para de pensar que Deus só tem olhos exclusivamente para você. Ele tem muito amor a ponto de mandar o filho dele morrer naquela cruz. Mas ele está dizendo, através do apóstolo Paulo, seja modelo no amor, na abnegação, no cuidado do próximo. Aprenda a cuidar do seu próximo. Aprenda a amar dentro da sua casa. Aprenda a honrar os seus pais que têm se dedicado tanto por você. E ele continua, na fé, torna-te padrão na fé, e essa fé aqui tem a ver também, relacionada com o nosso Deus, mas tem a ver com a fidelidade e a confiabilidade das pessoas diante de você. Tem a fé com aquilo que nós entendemos que deve ser o nosso compromisso, a nossa entrega ao Senhor, diária, de nós vivemos de maneira confiante no nosso Deus, de que Ele está cuidando de nós. Torna-te padrão, porque as pessoas vão olhar para você e falar, rapaz, nesse tempo de loucura, olha só, nesse tempo que a gente está vivendo, como é que ele pode viver nessa paz? Foi claro, porque eu confio num Deus que está cuidando de mim, um Deus provedor, um Deus que sustenta, um Deus que conduz toda a história. Mas não só isso, que as pessoas possam olhar para você como alguém que é digno de confiança, que elas podem confiar, talvez o segredo mais íntimo delas, sabendo que você vai zelar por isso. Torna-te padrão. E por fim, ele termina dizendo aqui, torna-te padrão na pureza. E essa pureza aqui tem a ver com uma qualidade de pureza moral, uma mente pura, especialmente traduzindo uma ideia de castidade. Torna-te padrão na pureza. E não só das pessoas olharem para você, mas é aquilo que você faz quando ninguém te vê fazendo. Torna-te padrão na pureza, nos seus pensamentos, nos seus olhos, nas suas mãos, nos seus pés. Torna-te padrão na pureza. E olha que Paulo estava falando aqui com conhecimento de causa, porque Éfeso era conhecido como uma cidade completamente imoral. E aí era muito comum ter na frente de alguns templos pagãos essa palavra, pureza. E o que acontecia nesses templos? Lembram-se das prostitutas cultuais? Lembra quando a Bíblia fala, né, e a história nos conta a respeito de alguns cultos que aconteciam com rituais, até de forma sexuais, dentro da igreja por causa dos deuses? E agora Paulo está falando, Timóteo, eu sei das tentações que você sofre, você é jovem, eu sei de tudo isso que acontece nessa cidade, eu conheço essa cidade, agora torna-te padrão na pureza, porque essas pessoas estão de olho em você.
o pastoreio e o direito de poder pregar o evangelho, ele vai ser conquistado diante disso. Não adianta nada você me honrar com os lábios e o seu coração está longe. Portanto, torna-te padrão. E mais uma vez, a gente já partindo para a conclusão dessa história aqui. Essa maturidade espiritual, que ela é requerida de todo cristão, tem a ver com a forma como você porta diante dos seus pecados. E se você tem que se portar de forma imatura, segue esses conselhos. E eu fiquei me perguntando, falei, gente, por que será que um imaturo vai querer dar ouvido a essas palavras? Porque afinal de contas, ele faz a vontade dele, ele emburra, e aí tem que fazer a vontade dele, ele olha só para si mesmo, não está nem aí para o próximo, ele não tem que se preocupar com os outros, ele depende dos outros, as outras pessoas que escolhem, as outras pessoas que têm responsabilidade, a culpa nunca é dele. Por quê que o imaturo tem que dar ouvido a essas palavras? Em primeiro lugar, se você é crente, porque esse é o seu chamado. O Paulo vai falar em Colossenses capítulo 1, versículo 28, que o intuito dele de poder pregar o evangelho, de caminhar nesse sentido, é por causa da maturidade. O que ele quer é que apresente toda a igreja de forma perfeita. E esse perfeito, quando a gente vai encontrar em alguns outros textos, tem a ver exatamente com isso, essa perfeição no sentido de maturidade. A gente vai encontrar alguns outros textos também falando a respeito disso, de homens perfeitamente habilitados para toda boa obra. E o que é isso? Maturidade. E você foi chamado porque Deus já de antemão preparou esse caminho de boas obras para você caminhar. É por isso que você tem que ouvir isso daqui. Você crente, ouve isso, porque esse é o seu chamado. Antes de querer estar desobedecendo o Pai ou qualquer outra coisa, você está desobedecendo ao Senhor, que te chamou para essa maturidade, para esse crescimento. Esse é o ciclo natural de todo ser humano. Mas talvez você está aqui, está nos acompanhando, e ainda não entregou sua vida ao Senhor e está pensando, para que eu quero isso? Meus pais me dão tudo, eu tenho tudo nessa casa, eu não preciso correr atrás de nada, é só fazer um beicinho aqui que eles vão correr atrás. Para que eu quero isso? Em última instância, porque isso tem a ver não simplesmente com a sua vida agora, mas tem a ver com a sua eternidade. Esse nosso chamado a buscarmos essa maturidade, perceba que isso aqui tem a ver com Jesus Cristo. Esse amor, paciência, bondade, tudo isso tem a ver com que também Paulo vai falar a respeito do fruto do Espírito. E isso aqui tem a ver não com a sua vida agora, simplesmente, mas tem a ver com a sua eternidade. E quando nós olhamos para Cristo, aquele que era Deus, e não levou isso em conta, mas ele se fez homem, se humilhou, entregou a sua vida naquela cruz, para morrer por alguém que não poderia pagar. Ele pagou a dívida que nenhum de nós, que os seus pais não podem pagar por você. Embora muitos pais, se pudessem, entregariam a sua vida pelos filhos, mas isso é impossível diante de Deus. Isso é responsabilidade sua. E antes de você culpar os seus pais pelo seu comportamento, porque no começo eu falei que isso pode ser considerado as dificuldades por causa dos relacionamentos dentro de casa, mas antes de você querer culpar, falar, está vendo? A culpa é sua de eu ser assim. Isso é responsabilidade sua diante de Deus. Ninguém, nem mesmo seus pais que te amam tanto, vão poder pagar por causa dos seus pecados. Nenhum pode fazer isso. Isso é responsabilidade sua. Isso tem a ver com a sua eternidade. Isso tem a ver com o lugar onde você vai passar toda a eternidade. É por isso que você deveria se atentar para essas palavras ao entregar a sua vida para Jesus. Eu quero já caminhar aqui para o nosso final, pegando as palavras de Christopher Love, que é um puritano do século 17, e lá naquela época, ele já estava escrevendo aqui algumas coisas a respeito de quem era imaturo espiritualmente, e veja como essas coisas se encaixam. Ele diz, um crente imaturo é aquele que não observa adequadamente as disciplinas espirituais, sejam as devocionais, leitura bíblica, oração.
não é capaz de ver as suas falhas em seus sucessos, facilmente é levado por erros e modismos, é forte na emoção, extremamente emocional, mas não as baseia na Bíblia. Não suporta ser questionado ou repreendido. Confia em Deus para a sua alma, mas não para o seu dia a dia. Qual é a conclusão que a gente chega diante de tudo isso daqui? É que todos nós precisamos viver essa história. Todos nós precisamos viver e buscar essa maturidade juntos ao Senhor. Porque afinal de contas, nós somos chamados para sermos parecidos com Cristo. Cada dia mais a nossa vida moldada pelo Senhor Jesus Cristo. E se isso não tem acontecido com você, hoje é o dia de você assumir esse compromisso com o Senhor. Oh Deus, eu quero poder viver essa perfeição, no sentido de maturidade com o Senhor. Eu quero estar cada dia mais próximo a Ti, porque afinal de contas eu quero ser exemplo para essas pessoas que estão ao meu redor. Ninguém despreza a tua mocidade. Eu quero fazer algumas aplicações, agora de fato, para a gente finalizar. A primeira delas é para os pais. Novamente eu gostaria de falar aos pais aqui, e principalmente daqueles que têm filhos mais novos. Como você tem preparado o seu filho para a maturidade? Afinal de contas, quando a gente olha para Gênesis, lá fala, portanto, deixa homem pai e mãe, se une a sua mulher, se une os dois, uma só carne. Ele está falando de um ciclo natural da vida, que um dia os filhos vão sair de casa, e independente se estão casados ou não, um dia eles vão sair. Você está os preparando para que eles aprendam a tomar decisões corretas na vida? Você tem os discipulado? Ou você tem agido como um pai extremamente ou super protetor, que não deixa seu filho tomar sequer uma decisão, nem a roupa que ele vai poder vestir? Prepare os seus filhos. E esse preparar tem a ver com ensinar o seu filho o amor de Deus em Cristo Jesus. Fora de Cristo Jesus, da obra dele, nada mais importa. E se você não assistiu o sermão de domingo passado, eu quero te animar a ouvir isso, porque o chamado de todos nós é simplesmente glorificar ao Senhor. É para isso que você foi tornado pai, para ensinar o seu filho a ensinar o amor de Jesus Cristo, o amor de Deus através de Jesus Cristo. Ensine o valor dele, o valor da alma dele, muito mais do que qualquer outra decisão que ele tem que tomar. Ensine-o a glorificar ao Senhor e viver para Ele. Também, além disso, ensine e mostre ele como colocar outras pessoas à frente de si mesmos. Ensine-os a servir. Ensine-os a olhar para o próximo, a compartilhar. Eu me lembro de uma vez de uma mãe que fez o aniversário dos seus filhos em uma das congregações que a gente tinha aqui da igreja. E lá ela convidou pessoas e toda a comunidade ali de crianças que pertenciam àquela congregação, e os filhos aniversariantes serviam aquelas crianças da comunidade. E todos que foram convidados não para dar presentes para os filhos, mas para pegarem e comprarem doações para aquela comunidade. Imagina isso, diante de um aniversário do seu filho, você ensiná-los a servir ao próximo? É esse tipo de coisa que a gente está falando, que o mundo não gira em torno dele. Ensina o seu filho também a respeito do propósito de Deus para o sexo e para o casamento. Ensine-o a respeito do valor da castidade, da pureza, mas não só isso, o papel deles como homens e como mulheres, como maridos e como esposas. Ensine o valor que a Bíblia dá a respeito do casamento. Ensine os seus filhos a escolher os amigos com cuidado. Também deixe-os tomar algumas decisões de forma a praticar a vida adulta. É assim que acontece conosco. Claro que quando é criança a gente tem que tomar conta mesmo, pode deixar, porque criança tem uns que são muito aventureiras. Mas com o passar do tempo eles vão crescendo, comece a dar essa chance para que ele tome decisões, você vai orientá-los. Ensine os seus filhos sobre o verdadeiro valor do trabalho e do dinheiro, para que eles não sejam irresponsáveis com as suas contas. Diante disso daqui,
A gente pode pegar, por exemplo, algo bíblico aqui, a história bíblica de Eli. E 1 Samuel capítulo 2, versículo 29, mostra Deus muito irritado, muito irado, que levou aqueles meninos à morte. E aí Deus fala por que ele estava fazendo aquilo. Ele diz: e tu, falando com Eli, e tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim? Ensina-nos a honrar a Deus acima de todas as coisas. Só que, longe de querer trazer simplesmente peso para você, eu quero te trazer uma mensagem de graça, porque Cristo morreu naquela cruz e não foi em vão. Hoje ainda é tempo de você mostrar para os seus filhos que o que mais importa é a eternidade. Nunca vai ser tarde para isso, nunca. Discipule os seus filhos, eles podem nem estar na sua casa mais, já foram embora, casaram, estão morando em outra cidade, mas nunca é tarde para ensinar os seus filhos esses valores. E a boa história é porque Cristo não morreu em vão, Ele ressuscitou. Não existe alma que não possa ser transformada pelo poder dEle. Mas eu também quero trazer palavras para você, jovem. Eu já te disse por que você deve buscar essa maturidade. Porque o grande padrão das nossas vidas é Jesus Cristo. Você foi chamado para isso. Eu espero que o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, esteja tocando o seu coração, para que você perceba isso. Semana passada, uma mãe me ligou, chorando, pedindo ajuda com o filho, e ela já com a saúde muito debilitada, e não conseguia mais lidar com a rebeldia do filho. Estava vendo que o seu filho está saindo dos caminhos do Senhor. Isso é o que mais pesa sobre a vida dela. E aí então eu fui perceber o mal que filhos imaturos podem estar causando nos seus pais. E eu não quero simplesmente apelar para o seu lado emocional aqui, poxa, né, que emocionalismo barato é esse? Mas eu pude perceber que a imaturidade daquele jovem estava adoecendo seus pais. Não era só aquela mãe. Você jovem, adolescente, já parou para pensar nisso? O mal que você pode estar causando dentro da sua casa por causa da sua imaturidade? Esse é o nosso chamado. Que ninguém despreze a tua mocidade. Como que a gente lida com pessoas imaturas? Para a gente finalizar. Primeiro, ore. Tenha paciência. Porque isso não muda de um dia para o outro. Tenha paciência. Mas discipule. Se envolva. Caminhe com essa pessoa. Ame. Mas claro, dobre os seus joelhos diante de Deus. Rogue ao Senhor para que isso aconteça. Nós vamos orar mais uma vez.